Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu quero iniciar este culto então em nome do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia Sagrada no livro de Malaquias, capítulo 4. Profeta menor, Malaquias, capítulo 4. A palavra de Deus nos diz: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação às suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, estamos aqui, Senhor, neste momento, iniciando, Pai, este culto de louvor, de adoração, para engrandecer o Teu santo nome. Deus querido, rogamos a Ti, Pai, a Tua bênção. Rogamos a Ti, Pai, a Tua presença sobre a vida de cada uma das Tuas ovelhinhas que estão conectadas nesse instante, Pai. Enfrentamos este tempo de pandemia, enfrentamos este tempo de adversidade, mas isto não é novidade para a Tua igreja. A Tua igreja sempre, desde os primórdios, enfrentou adversidade, tribulação, angústia, choro, pranto. Deus amado, mas o Senhor sempre sustentou a Tua igreja, sempre o Senhor sustentou os Teus filhos, Pai. Deus, e nesta noite nós iniciamos este culto, na certeza de que o Teu Espírito Santo há de ministrar, Senhor, sobre a vida de cada um daqueles que estão conectados nesta noite. Rogamos a Ti, Pai, a Tua intervenção, rogamos a Ti, Pai, o Teu braço forte. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, em o nome de Jesus, amém e amém. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos estar adorando ao nome do Senhor com o Ministério de Louvor. Estamos aqui com toda a prevenção, distanciamento, enfim, a utilização também de álcool em gel e cumprindo a determinação do governo do Estado. Por isso estamos chegando até você através desta conexão, através desta rede de internet. Adore ao Senhor, esteja conosco, convide aí um amigo, um companheiro, compartilhe este link. Vamos juntos adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. Cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor com digno de toda a honra, todo louvor e toda adoração.
estar nesse instante meditando então na palavra do Senhor, eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 10 e 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 10 a seguir. O tema da mensagem nesta noite, para o seu e para o meu coração, é a volta de Cristo. A volta de Cristo. A palavra do Senhor nos diz: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Oremos a Deus. Paizinho querido, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por este momento em que temos a oportunidade de estar cultuando a Ti e engrandecendo o Teu santo nome. Fala conosco, ministra sobre nós, meu Deus, o poder da Tua palavra, e que também, Senhor, possamos ser fortalecidos, e que ao findar este culto possamos estar mais forte do que ao início dele, em o nome de Jesus, amém. A volta de Cristo. Este tema, embora já conhecido por muitas pessoas, é um tema que de alguma maneira tem saído de alguns púlpitos, tem saído de alguns locais, de algumas igrejas que outrora anunciava, mas é um tema muito importante, é um tema que não saiu de moda, é um tema que, apesar de não dar ibope, mas ele traz a verdade sobre a promessa de Cristo nesta época, neste tempo da graça. É verdade que as mensagens bíblicas hoje traz muito ibope sobre autoajuda. As mensagens bíblicas que talvez muitos gostam são aquela mensagem coach. É verdade que a mensagem bíblica que muitos gostam são as mensagens que vêm a massagear o ego de muitas pessoas. Mas Jesus Cristo de Nazaré, o próprio Deus vela pela sua palavra, e a Bíblia Sagrada ela é completa. Sem dúvida alguma nós temos bênçãos nas palavras divinas, mas também nós temos compromissos, responsabilidades, nós temos renúncia, e isto muitas vezes uma parte das pessoas não querem renunciar, não querem compromisso, não querem, digamos, seguir a Cristo como de fato deveriam, negando-se a si mesmo e seguindo Ele. Não existe um evangelho barato, não existe uma graça barata. A graça de Cristo, o evangelho de Cristo, custou o sangue do Filho de Deus na cruz do Calvário para a absolvição dos seus pecados, para que então você pudesse herdar a vida eterna. Este tempo de pandemia tem sido um tempo em que Deus tem chamado homens e mulheres para uma profunda reflexão, tem chamado homens e mulheres para poder voltar-se para Ele, compreender e entender a finitude do seu tempo. Nenhum de nós pedimos para nascer, viemos a este mundo, e Deus então, através do seu grande amor pela Bíblia Sagrada, deseja revelar esta maravilhosa graça para você. Você está conectado nesta noite para ouvir esta palavra de Deus ao seu coração. Jesus te ama, Jesus deseja fazer parte da sua vida, Jesus deseja mostrar a você o verdadeiro projeto, o verdadeiro significado ao qual você veio a este mundo. Você veio para adorar e exaltar este grande Deus. Você veio para poder fazer parte do reino dos céus.
E a Bíblia diz que Cristo significa ungido, e este ungido, o Filho de Deus, ele voltará não mais em uma manjedoura, ele voltará não mais como uma pessoa simples, ele voltará não mais como uma pessoa, para muitos insignificante, para outros um revolucionário, para outros apenas uma personagem da história. Eu não sei o que talvez chegou até os seus ouvidos, mas hoje Deus fala para você através da sua palavra: Jesus Cristo voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É verdade que a teologia, ela traz alguns questionamentos sobre a questão da volta de Cristo em ser em um período ou em dois períodos. É verdade que ainda a teologia traz alguns questionamentos a respeito da volta de Jesus, se é antes da grande tribulação, ou se é pós a grande tribulação, ou até mesmo durante a grande tribulação. Em que pese as diferenças teológicas, em que pese os questionamentos ainda dentro desta questão, você não pode negar, e muito menos eu, que Jesus Cristo voltará. Independente dessas questões teológicas, Jesus Cristo voltará, e eu e você devemos estar aliançados com Ele, aliançado com a sua palavra, aliançado com as promessas que Ele fez, para que então possamos herdar o reino dos céus. A volta de Cristo para muitos é mentira, mas para os filhos de Deus é verdade. Para alguns, um negócio lucrativo, porque entram e se enveredam pelo meio religioso, abusando da boa fé das pessoas, fazendo muitas vezes e usando o nome de Deus para negócios. Mas ai desses, poderia citar o nome aqui de muitos líderes religiosos que abusam da boa fé das pessoas e até mesmo utilizam o nome de Deus para enriquecimento nesta terra. Para estes, seria melhor nem terem nascido. Para outros, a volta de Cristo pode ser até mesmo tardia. Alguns ainda podem dizer: mas o meu avô, o meu bisavô, fui criado na escola dominical, sempre ouvi a respeito da volta de Cristo, isso daí vai demorar muito tempo. Bom, ainda que seja uma opinião sua, continuo afirmando nesta noite que Deus permitiu que você estivesse conectado nesse instante para dizer a você que Jesus Cristo está voltando. 2 Pedro capítulo 3, versos 9, a palavra do Senhor diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A volta de Cristo para os filhos de Deus, para aqueles que depositam nas Escrituras Sagradas a sua fé, será um encontro agradável, será um encontro esperado, será um encontro em que findará realmente a dor, porque lá na eternidade não teremos dor, não teremos o pranto, não teremos o sofrimento, não teremos a corrupção deste corpo físico, ao qual o próprio ciclo da vida nos coloca este jugo, este peso. Lá na eternidade com Cristo estaremos livres disso. Portanto, se você é filho de Deus e já entregou a sua alma a Jesus Cristo de Nazaré, se alegre, porque Ele vem te buscar. Jesus vem te buscar. Algumas características que precisamos lembrar a respeito da volta de Jesus, e eu quero pedir ajuda na leitura para o irmão Edson. Pode chegar aqui à frente para estar mais próximo da gravação. Mateus 24, 36. A data não é revelada. Você precisa entender que nenhum líder religioso
nenhuma estrutura que se diga religiosa tem o poder, tem o conhecimento, tem a revelação de dizer o dia, hora ou o tempo em que Cristo voltará. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mateus 24:36 diz: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Somente o Pai. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 4, também nos traz uma informação a respeito da vinda de Cristo, que será um momento repentino. Não haverá tempo para você arrumar algumas questões, não haverá tempo para que você venha a consertar alguma situação, mas será um momento repentino, em que nós, já avisados outrora, deveríamos estar preparados com a nossa fé em dia, com os nossos pecados, vamos assim dizer, diante da cruz de Cristo, lavados com o sangue de Cristo, para de maneira alguma sermos pegos de surpresa, porque Ele mesmo já tem avisado. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 4. Mas, irmão, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem o dia que o Senhor virá como um ladrão à noite. Pois que quando disseram a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis mais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós, filhos da luz e filhos dos dias, nós não somos como as noites e nem as trevas. Exatamente. Você pode ler novamente esse trecho aí na sua casa, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 4. Nós não estamos desavisados. O Senhor mesmo disse que a vinda dele será como um ladrão à noite, ou seja, num momento inesperado. E nós passamos por esse sofrimento nesta terra, e eu quero já trazer uma opinião bíblica. O sofrimento sobre a terra irá aumentar, e nós que conhecemos a Cristo Jesus, sabemos aonde será o nosso refúgio, aonde deve ser o nosso refúgio. O nosso refúgio deve ser nos braços do Pai. Ainda, Apocalipse 16:15, trazendo e fortalecendo esta característica sobre a vinda repentina, em que você não terá tempo. Apocalipse 16:15. Eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda seus vestidos, para que não ande nu e não veja suas vergonhas. Exatamente. Quem se descuida da vida cristã será pego de surpresa, porque de alguma maneira você pode mascarar uma vida cristã, ou até mesmo uma declaração de fé em Cristo, mas o Senhor conhece o nosso coração e o seu coração. Não é possível mascarar uma vida cristã diante do Senhor. Quem se descuida da vida cristã será pego de surpresa. E os que ficarem nesta vinda do Senhor vão usar aquela palavrinha conhecida: se eu tivesse vigiado, se eu tivesse levado a sério as coisas de Deus, se eu tivesse perdoado tal pessoa, se eu tivesse praticado a palavra de Deus, mas aí será tarde demais. Terceira característica que encontramos sobre a vinda de Cristo, Mateus 24, de 37 a 39, será comparado como no dia do dilúvio. O dilúvio, nós temos questões da própria arqueologia, geografia, da própria análise de solo, em que muitas teorias sinalizam e indicam
modificações em algumas áreas do terreno, mas em que pese ainda ser muito superficial algumas teorias, eu pergunto para você, qual teoria justificaria o próprio arco-íris? O arco-íris é a aliança que Deus deixou. O arco-íris é uma manifestação divina para que todas as pessoas possam olhar e ver que Deus falou, Ele criou, a aliança foi feita, foi estabelecida. Mateus 24, 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Não tem problema algum entre o comer e o beber. Não tem problema algum entre o alegrar-se ou até mesmo o casamento. Não existe problema nisso. O problema é a questão do aviso que foi negligenciado. A questão da incredulidade que tomou conta daquela geração. E quando veio então o dilúvio, eles não estavam aptos para serem salvos. Apesar de avisados, negligenciaram o aviso e sofreram o dano de suas escolhas. Foram incrédulos, foram pessoas envolvidas em práticas pecaminosas, preocupadas apenas com as coisas desta terra. Estes também não herdarão a promessa divina e estarão desavisados, despreparados, incrédulos, até mesmo falando mal, caçoando daqueles que possuem a fé em Cristo Jesus. Nesta noite, aceite o aviso. Nesta noite, aceite o alerta de Deus para você. Endireite a sua vida e garanta a sua passagem para a Nova Jerusalém. Garanta a salvação através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Quarta característica, comparando então a volta de Jesus, Lucas 17, 28 a 30. Existiu uma cidade na antiguidade chamada Sodoma, e esta cidade, ela foi destruída, mas antes também recebeu o aviso, recebeu o alerta, mas negligenciaram e sofreram a consequência de blasfemarem e de tentarem até mesmo afrontarem a presença de Deus. Lucas 17, 28 a 30. Como também, da mesma maneira que aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Vemos aí então o momento em que eles foram avisados e eles sofreram o dano. Arrebatamento significa raptus, do latim, arpazo, do grego. Arrebatamento significa de uma maneira rápida e com força. Nós temos o próprio exemplo em Atos 8, 38 a 40, em que Filipe, após o momento de estar ali evangelizando, ele sai das águas e ali então ele é visto a praticamente em Azoto, 40 quilômetros da região que ele estava. E isto já é Novo Testamento. Quero compartilhar com você, partindo para a finalização desta temática, o dever do cristão em relação à vinda de Cristo. Qual é o seu dever? Qual é o meu dever em relação à vinda de Cristo? Primeiro, vigiar. Precisamos de vigilância.
Mateus 25:13 diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Satanás, o adversário das nossas almas, é muito mais inteligente do que você e eu. Ele é astuto e ele busca a quem ele possa tragar. É como se houvesse uma perseverança em Satanás, que ele não consegue derrubar você hoje, ele tenta amanhã, ele vai tentando até chegar o fim dele. E nós devemos estar atentos a isso. Precisamos ser um cristão atencioso à vida cristã. Não é possível crescer na fé somente participando dos cultos. Você precisa arrumar uma maneira para que você venha crescer também na fé, através do seu estudo pessoal, através do seu desejo em buscar mais de Deus. Você precisa preparar a sua alma e encher ela da presença de Deus. Seja cuidadoso com a sua salvação, assim como você é com o seu carro. Seja cuidadoso com a sua salvação, assim como você é com a sua casa. Seja cuidadoso com a salvação, muito mais ainda do que você é com as suas finanças. Preserve esta salvação, este presente que Jesus te deu, fugindo da aparência do mal. A segunda característica: você deve cuidar do seu coração, não sobrecarregar ele com as preocupações desta presente vida. Por isso, apresentando diante do Senhor, colocando diante dele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, abandonando costumes contrários à vida cristã, bebedeiras, glutonaria e também, como falamos há pouco, preocupação excessiva com este presente tempo, com este mundo. Terceira característica, ou terceiro item: o dever do cristão em relação à volta de Cristo. Ele precisa despertar do sono. Irmão Edson, Romanos 13, versos 11. Despertar do sono espiritual é se envolver com a obra de Deus. Nós estamos agora em um momento de pandemia com o culto online. No mínimo, todos os cristãos, membros das suas igrejas, que possuem conexão com a internet, devem participar dos cultos e as atividades online de suas igrejas. Não podemos, meus amados, relaxar ao ponto de abandonar os compromissos, primeiramente com Deus, e também com o aprisco ao qual você é cuidado espiritualmente. Precisamos retomar o compromisso com Deus. Este tempo de pandemia, Deus nos chama, Deus está chamando o nosso globo, a humanidade, para esse compromisso com Ele. Despertar do sono. Quantas pessoas conseguem ficar sem dormir assistindo um filme de 2, de 3 horas? Mas quando começam a participar de um culto, logo pegam no sono. E se você perguntar o que foi pregado, o que foi ministrado naquele culto, não sabem de nada. Precisamos de compromisso. Você precisa de compromisso. Esse é o nosso dever como cristão, frente a esta vinda de Cristo, que é uma vinda iminente. Romanos 13, versos 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E por fim, quero estar concluindo a mensagem desta noite. Não ande sozinho. Você tem o teu pastor, você tem alguns irmãos da igreja que estão próximos a você, você tem pessoas da sua afinidade. Nesses últimos tempos, não ande sozinho. Procure ajuda. Procure ajuda espiritual. Procure ajuda medicamentosa.
procure ajuda de outros profissionais, seja questão de leis, advogados. Não ande sozinho. Quando nós andamos sozinhos, sem a presença de Cristo, sem a ajuda dos irmãos, nós corremos um grande risco de ter as nossas forças praticamente esvaídas, e muitas pessoas não sabem lidar com algumas questões da vida, e o fim pode ser um fim muito trágico, o fim pode ser um fim muito amargo. Por isso, a nossa vida precisa também caminhar nesta questão de ajuda, levando a carga uns dos outros, orando uns pelos outros. Nós somos parte do corpo de Cristo. Eu quero convidar o Ministério de Louvor a estar adorando ao Senhor com mais um cântico, e depois eu quero orar por você, orar pela sua vida. Mas eu quero convidar você nesta noite, você que está conectado, você que está assistindo após esta gravação ao vivo, entregue a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Entregue a sua alma a Jesus Cristo de Nazaré. Não é para mim, não é para nenhuma instituição religiosa, é para Jesus. Entregue a sua alma para Jesus. E você pode estar compartilhando aí no link embaixo: eu entreguei a minha vida para Jesus, eu quero caminhar com Jesus, eu quero estar preparado para a volta de Jesus, eu quero poder fazer parte das promessas de Jesus para a minha vida, eu quero morar nos céus. Você pode compartilhar conosco, escreva aí embaixo. Você que deseja oração também, coloque aí embaixo, que durante a semana estaremos orando também por você, pela sua vida, pela sua família. E grave esta frase: com Jesus vale a pena viver. Com Jesus vale a pena viver. E principalmente as promessas dele na glória não se comparam com nada que nós vimos e passamos aqui nesta terra. Adoremos ao Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu milagre sobre as nossas vidas, Deus. Precisamos caminhar contigo, Senhor. Vem, Senhor, agora fazer esse milagre na nossa vida, Senhor. Venha restaurando, Senhor Deus, cada vida. Precisamos desejo de Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha
Senhor nosso Deus e amado Pai, aqui estão, Senhor, cada uma das tuas ovelhinhas, ó Pai, conectadas, ó Senhor, participando deste culto. Deus amado, algumas delas confessando pecados, outras entregando a Ti, Senhor, a vida, colocando, Senhor, e entregando a alma, Senhor, em Tuas mãos. Deus querido, eu Te peço, Senhor, perdoa pecados. Meu Deus, escreve, Senhor, uma nova história na vida, Senhor, destes que com fé, meu Deus, estão clamando a Ti, ó Pai. Afugenta todo espírito maligno, afugenta todo espírito de depressão, afugenta, Pai, toda obra das trevas, em o nome de Jesus. Paizinho querido, que os olhos sejam abertos para contemplar, Senhor, as maravilhas da Tua lei, e que através, Senhor, da Tua palavra, eles possam ser verdadeiramente alimentados, Pai. Meu Deus, que haja milagre nesta noite, milagres de cura, restauração, libertação, reconciliação, Pai, em nome de Jesus. Agindo o Senhor, quem impedirá? Quem tentará contra o Teu braço forte? Tu és o único que nos justifica, Pai, e a Ti nós Te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que é aqui da cidade de Ponta Grossa e tem entregado a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré, através desta programação, que você possa nos encaminhar uma mensagem. Nós temos atendimento pastoral de terça a sábado. Você pode agendar um horário. Queremos conversar com você, queremos estar instruindo você através da Bíblia Sagrada. Desejamos a você e toda a sua família uma excelente semana. Lembre-se, Jesus Cristo te ama. Você é muito precioso, muito preciosa para Ele. Esta semana eu ouvi uma frase de uma pessoa que disse que não tinha mais motivo para viver. E eu estava dizendo, existe sim. O principal motivo que você tem para viver é saber que alguém morreu por você. E este motivo é o melhor e o maior do que todos. Saber que alguém morreu por mim me anima, me incentiva, me encoraja, me levanta a prosseguir, a viver nesta terra e principalmente a continuar buscando as promessas de Deus. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com a amada igreja. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.